Nós estamos trabalhando nessa aula o capítulo 27 de Atos. Aí eu peço para aqueles que estão com Bíblia, os smartphones, que posicionem no capítulo 27. A gente vai percorrer a segunda parte desse capítulo. Na aula anterior, então nós estamos na parte 2, né? Nós vamos trabalhar a partir do versículo 21. Nós estamos falando da viagem de Paulo a Roma. Nós vimos na aula anterior os antecedentes, os fatos anteriores ao início da viagem, né? E nós vimos lá em Atos 21 que houve intriga dos judeus da Ásia para com Paulo, houve tumulto no templo e houve o encorajamento do nosso Senhor Jesus para com Paulo. E isso está lá descrito em Atos 23, 11. Vamos abrir a 23, 11. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Nós vimos também que Paulo fez uma série de discursos diante de autoridades do Império Romano. Em Atos 23, vimos numa aula o discurso dele no Sinédrio, depois vimos o discurso dele diante de Félix, depois diante do governador Festo, que substituiu Félix, e diante do rei Agripa. Nesse discurso de Paulo perante o rei Agripa, se percebeu a intenção do rei de liberar a Paulo. Ou seja, era claro que não tinha nenhum motivo para condenar a Paulo por qualquer legislação romana, né? Acontece que o apóstolo Paulo, ele apelou para o direito dele ter como romano um julgamento perante César. E aí que temos, digamos assim, a mola propulsora dessa viagem de Paulo para Roma. No capítulo 27, nós estávamos lá na Cesareia Marítima, né? Ou seja, 26, capítulo 27. Aí nós acompanhamos nos primeiros 20 versículos do capítulo 27, a ida de Paulo a Sidom, a Mirra, a Creta. Acompanhamos que houve um tufão, uma tempestade, e que deixamos a Paulo a essa hora, no capítulo 20, lá no meio do mar. Ele não sabia onde estavam, ninguém sabia onde eles estavam. E essa parte 2, nós vamos falar agora sobre o naufrágio dessa viagem. Na próxima aula, que é depois do Bíblia com Café, nós acompanharemos, né, o que aconteceu com Paulo lá em Malta, né, e a chegada dele em Roma. Amém? Bom, nós vimos alguns mapas na aula anterior. Hoje eu não vou mostrar mapas, não se preocupem. Sabemos que a essa altura do campeonato, Paulo está lá no meio do mar Mediterrâneo. Então, como vimos, né, Paulo havia apelado a César e agora estava a caminho de Roma, depois de ter ficado 2 anos presos lá na Cesareia, onde foi julgado por Félix, Festo e Agripa. E aí, finalmente, ele zarpa
a caminho do Império Romano, a capital do Império Romano, Roma. Ele vai acompanhado de Lucas e Aristarco. E mais 273 passageiros. Nós vimos os tamanhos dos navios na aula anterior, né? Vimos que tem navio que inclusive cabe 600 pessoas naquela época. E nessa viagem tinha 276 pessoas nesse percurso que se inicia em Mira, e nós vamos ver aqui chegando em Malta. Bom, a ideia da primeira parte foi apresentar uma visão daqueles eventos que ocorreram na viagem de Paulo, de uma forma bastante técnica, né? Eu mostrei mapa, mostrei a rota, aprendemos geografia, falamos sobre eventos, vimos o tipo de embarcação que se utilizava à época, os vários pontos onde ele esteve, que barcos foram utilizados, qual é a distância em quilômetros. Uma aula extremamente técnica, cheia de slides. Hoje eu não vou nem usar slides, nós vamos mudar o foco da aula hoje. O que aconteceu nessa primeira parte do capítulo 27? Na aula anterior, nós fizemos uma reflexão sobre a vida, fizemos uma analogia. Falamos que a vida era como uma viagem, e era uma viagem cujo destino era determinado por quem? Por Deus. E que Deus nos permite escolher de que forma faremos essa viagem. O livre-arbítrio está presente nas nossas vidas. Deus determina nosso destino e a gente escolhe, eventualmente, fugir um pouco da rota que nos é traçada por Deus, né? E claro, com as correspondentes consequências. Vimos na aula anterior que essa nossa viagem ela é cheia de placas de sinalização. Então lembrem-se, percebam, entendam o que está acontecendo ao seu redor nessa viagem que vocês estão fazendo, essa viagem que chama-se a nossa vida a serviço de Deus, né? Bom, nesta segunda aula a gente vai mudar o foco. Eu não vou falar muito dos detalhes que ocorreram na viagem. Nós vamos pegar esse texto a partir do versículo 21 e nós vamos tentar compreender o que Paulo nos está ensinando nesse livro, e vamos utilizar para isso a bagagem de Paulo. Lembrem-se que esse texto, Atos 27, foi escrito pelo médico Lucas. Significa o quê? Que Lucas está vendo o agir de Paulo. Ele está escrevendo o que ele vê, a ação de Paulo naqueles episódios, né? É diferente das cartas paulinas que nós lemos. Lá é Paulo que está escrevendo, o que ele está pensando. Então, nós vamos ter que deduzir a partir do que o Paulo faz, o que o Paulo pensa, tá? E claro, que o que Paulo pensa decorre de toda a bagagem que ele teve para pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor. Nós sabemos que Paulo é o maior evangelista no Novo Testamento, é o maior escritor do Novo Testamento, é o maior plantador de igrejas descrito na Bíblia. Sabemos disso. Agora, nós temos que entender que Paulo não está apenas nos compelindo a ser boas pessoas, a reconhecer os nossos pecados, a nos arrepender dos nossos pecados, a sermos obedientes a Deus.
a propagar o evangelho do nosso Senhor. Quer dizer que Paulo não está falando isso, não. Ele está falando para nós agirmos dessa forma. Mas nós queremos ir um pouquinho mais além. Vamos tentar ter uma profundidade maior do que são as palavras, o agir de Paulo durante a viagem de Paulo. Eu não estou falando aqui de Paulo como pessoa, estou falando de Paulo como servo de Deus. Ou seja, eu não estou idolatrando Paulo. Nós temos que entender que Deus usou aquela pessoa para agir dessa forma, para nos transmitir a mensagem dessa forma. Assim como eu estou aqui, servindo ao Senhor. Tá? Não é Pacheco que está aqui, não. É o Senhor que está ministrando essa palavra. Amém? E aí, nós temos que nos lembrar, porque nós estamos vendo Paulo numa perspectiva do ano de 2024, ou seja, nós estamos com muita vantagem, ou seja, nós estamos, o reino de Deus já está aqui. Vocês nem imaginam o que isso significa. A alegria que nós deveríamos ter na percepção de que o reino de Deus está na terra. E Paulo sabia disso. E Paulo pautou seu comportamento nisso. Sabemos que Paulo criou comunidades que viviam de uma forma diferenciada. Juntava judeus, juntava gregos, romanos, bárbaros. Ou seja, é uma percepção social, política, além da questão evangelística que nós sabemos que é a mola propulsora de tudo isso. Ele integrava essas comunidades de uma nova forma. E eu abriria um parênteses aqui. Ele integrava comunidades de uma nova forma. É o que essa igreja faz. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos compartilhando a palavra, nós estamos compartilhando as nossas tempestades, nós estamos compartilhando nosso apoio. E nós não só compartilhamos aqui, a gente compartilha isso também com nossos amigos, muitos ímpios, nossos companheiros de trabalho, companheiros de escola. É isso que o Paulo está construindo em nós, usando esse texto. Uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, uma forma de agir conforme nós estamos treinando para viver no reino de Deus, na sua plenitude. E Deus, mediante o seu Espírito Santo, nos entrega uma amostra do reino de Deus aqui na terra. Então, Paulo integrava comunidades. E ele fazia isso entendendo que aquilo era motivado pela promessa de Deus. Ou seja, ele tinha certeza que essa construção era o resultado do cumprimento da promessa de Deus para o povo judeu e para toda a humanidade. Pensem comigo, Paulo tinha essa consciência. Ele entendeu, depois de ficar 10 anos lá em Tarso, ensinado por Jesus, o que era o reino de Deus, qual é o propósito, a beleza do reino de Deus. E ele às vezes chorava, né? Porque imagina o passado de Paulo, o que ele fez, o sofrimento que ele gerou. E passar a ter o entendimento que a promessa de Deus tinha se cumprido em Jesus. Para quê? Para a implantação do reino de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. O Evangelho de Jesus é o cimento desta construção
esse maravilhoso reino, que é o reino de Deus. E que maravilhosa condição nós temos hoje de vivenciar um pouco desse reino. Eu quero que vocês tenham sensíveis a isso. Eu tenho um propósito, que se Deus quiser eu vou cumprir, que é escrever um livro sobre o que é o reino de Deus. Porque a gente nem imagina, a gente fala, estou gastando meu tempo no Evangelho. Não, nós não estamos gastando nosso tempo, não. Nós estamos investindo nosso tempo. Nós não estamos perdendo nada em viver lá fora, não. Nós estamos investindo em nos tornar palatáveis perante Deus. Ou seja, eu imaginei num primeiro momento que falar sobre o reino de Deus seria falar sobre estradas de ouro, paredes de diamante. O reino de Deus é estar na presença do trono de Deus. Você imagina o que é isso? Estar na presença do trono de Deus. Maravilhoso. É por isso que eu quero escrever um livro, porque eu acho que a gente não vou falar essa palavra, negligencia essa percepção, né? Que maravilhoso é o reino de Deus. Paulo trabalha para que nós mudemos a nossa mente, para estabelecer o reino de Deus em nossas mentes, em nossos corações, na mente e corações dos escolhidos de Deus. Isso pode parecer diferente num primeiro momento, mas eu vou mostrar para vocês que não. Jesus nos orientou isso que estamos falando agora. Seja pedido ao Pai todos os dias. Está lá na oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículos 9 a 10. Jesus fala: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Glória a Deus. Venha teu reino, meu Senhor. Que maravilhoso é o reino de Deus na terra. É a forma que Deus utiliza aqui na terra para estruturar uma sociedade mais palatável com o convívio dele. Ele quer nos afastar do pecado. Ele quer estar conosco. É impossível estar perto de Deus em pecado. Glória a Deus. Jesus inaugurou o reino de Deus na terra. E Paulo tinha essa compreensão. Quando Jesus ressuscitou, alguma coisa aconteceu aqui na terra. E o que aconteceu? Deus abriu a porta do seu reino na terra e nos convidou a entrar. E nós que estamos aqui, provavelmente a maioria, aceitou esse convite. Amém? Glória a Deus. Pô, Pacheco, mas o que isso tem a ver com essa aula? É sobre essa perspectiva de mudança de mente, de coração, que nós temos que entender o texto de Atos 27, ok? E vamos lembrar um pouquinho onde nós paramos, né, na primeira aula de Atos 27. Estava descrito no versículo 20 um ambiente onde
aquele barco estava à deriva. Era o ponto alto, né, daquela tempestade. Os marinheiros, o capitão, o mestre do navio, já não tinham nem ideia de onde eles estavam, né? De noite, eles não viam a lua. De dia, eles não conseguiam nem ver o sol. Humanamente falando, não parecia existir qualquer possibilidade de sobrevivência. E o desânimo se apoderou de todos os viajantes daquele barco. Amém? Acabou toda a esperança de salvamento. Eles tinham chegado no fim da linha, em termos de esperança. O que aconteceu? O que nós podemos depreender dessa situação? Que quando você não lê as placas de Deus ao longo do caminho, as tragédias vão acontecendo. É abismo chamando abismo, é pecado chamando pecado, ao ponto de você perder a esperança, de você achar que não tem mais saída, de que não há mais solução. E não sabemos o porquê. Porque lá atrás, quando nós deveríamos ter seguido a palavra de Deus, a ignoramos. E claro, agora estaríamos colhendo as inevitáveis consequências da negligência e da desobediência. Eu vou mostrar um diálogo aqui para nós entendermos essa situação. Uma pessoa fala para outra: tenho medo de que você vá e faça alguma coisa muito errada. E a pessoa que está desesperada responde: por quê? Não há esperança. E ainda complementa: eu não me importo com o que eu faço. Tanto faz ser enforcado como uma abelha ou ser enforcado como um cordeiro. Em situações de desespero, a gente pode chegar a essa situação, ao delírio de negar a Deus, de cometer crimes. O desespero é uma ferramenta que o Satanás utiliza para levar muitos homens a crimes desesperados. Alguns tiraram suas próprias vidas. Não acredite no que Satanás está lhe dizendo. A esperança de que você e eu possamos ser salvos, ela existe mesmo dentro da tempestade. E nesse texto nós vamos entender isso. Vamos começar então a aula. A partir do versículo 21 de Atos 27. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo poderia ter tomado a seguinte posição: avisei. Aguentem, né? Quantas vezes a gente não fez isso? Mas essa não é a atitude correta. A gente não vai ficar puxando para baixo, para baixo. O nosso papel é exortar. Se necessário for, dar outra palavra. Ah, mas não escutou a primeira vez? A gente coloca a segunda palavra. O mundo está cheio de pessimistas, irmãos. Gente que aposta que vai dar errado. Gente que empenha o seu tempo, o seu esforço para dizer: não vai dar certo. É preciso nessa hora um de nós se levantar
E por nossa confiança em Deus, mostrar a solução, dar apoio. Não procure culpado em qualquer situação. Procure solução. Busque soluções. O enfrentamento a uma tempestade não se dá mediante a bronca para quem não escutou os conselhos de Deus. Aqueles que não ouviram no primeiro momento. O que a gente faz? A gente insiste novamente. Com o quê? Com uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança nesse texto? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E neste caso, ninguém ia morrer. Só que tem uma circunstância diferenciada. Puxa, os 276 não iam morrer? Não. Os 276 não iam morrer. Mas por que eles estavam fazendo a obra de Deus? Não. Porque eles estavam junto a Paulo. Eles estavam junto a alguém que vivia o propósito de Deus. Alguém que vivia segundo as ordenanças do Senhor. Alguém que estava orando por eles. É por isso que esses aparentemente ímpios, muito provavelmente alguns deles eram, sobreviveriam. E aí nós continuamos o texto em Atos 27, versículo 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O arrastado para alguma ilha aqui é uma coisa positiva. É o salvamento. Louvado seja Deus. Nós vimos no início da aula o que está escrito lá em Atos 23, 11. Que Deus apareceu para Paulo na cadeia, lá quando ele estava preso em Jerusalém. E disse o quê? Coragem, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho em Roma. E Deus não muda de palavra. As circunstâncias não alteram os propósitos de Deus. Os planos de Deus são sempre vitoriosos e não podem ser frustrados. E agora que nós estamos vendo aqui uma situação onde todos os recursos se esgotaram, todos estavam sem esperança, estavam no fundo do poço, no fim da linha, sem possibilidade humana de salvamento. Deus veio e manifestou-se, revelou-se a Paulo por meio de um anjo, dizendo: calma, meu plano não foi mudado, calma, eu estou no controle, calma, o erro do homem não anula meu plano, calma, você vai ter que comparecer perante a César. Este é o meu projeto e ele está em curso. O projeto de Deus para conosco está em curso. Mesmo na tempestade, a tempestade é apenas um trecho dessa nossa viagem. E Deus está nesse trecho. Irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus sempre vem ao nosso encontro na hora das nossas necessidades. Ele não desampara os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Continuando, Atos 27, versículo 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Isto é, eles estavam chegando perto de terra, de alguma ilha, de algum lugar.
que não era mais mar. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Eles lançaram as âncoras. E nós vamos aqui fazer uma percepção do que seriam essas âncoras nas nossas vidas. Ele lançou 4 âncoras, os marinheiros. Então, o que significa isso? Que em tempo de tempestade, eventualmente, você precisa lançar as suas âncoras. E quais são essas âncoras? A primeira âncora que nós vemos aqui é a âncora da fé. Está lá no versículo 25. Vou ler o versículo 25 novamente. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Creio, é fé. Deus prometeu que Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir. Significa que se estamos numa situação de crise, é que estamos no meio do caminho. O final não chegou. Significa que não estamos, na verdade, no último estágio da caminhada. Às vezes são colocadas algumas pedras no caminho. Essas pedras às vezes surgem por escolhas erradas nossas. E aí nós tropeçamos. Agora, esse tropeço, a gente tem que aprender com ele. Esse primeiro tropeço talvez vai nos livrar de um tropeço maior lá na frente. Tinha uma época que eu bebia muito álcool. E eu saí da estrada umas 2 vezes. Nada aconteceu comigo. Eu parei de beber. Então, se eu não tivesse essas 2 saídas da estrada, eventualmente eu teria continuado a beber e provavelmente o acidente teria sido maior. Livramento de Deus. Então, as pedras no caminho, às vezes nos constroem. A segunda âncora é a âncora da oração. Nós já lemos o versículo 29, onde está escrito: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Bom, aqui o ambiente, nós já descrevemos ele no início da aula, de um barco à deriva. Eles não viam saída. Eles manobraram de que forma? Jogaram as âncoras. O objetivo desse jogar de âncora é diminuir a velocidade do barco, evitar que o vento empurrasse muito para perto da costa da África, né? E largaram o leme, entregaram o barco para Deus e oraram. Tem hora que nós temos que fazer isso, não temos o que fazer. Vamos orar. Vamos orar. Orar é uma ferramenta que Deus nos proporcionou. Tem hora que nós devemos deixar a situação no controle de Deus. Aliás, sempre. Na tempestade, temos que orar pela graça de Deus, na percepção do que somente existe salvação nele. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele está no controle. Obrigado, Senhor, pela Tua graça nas nossas tempestades. Assim que nós temos que orar. Nós vimos aqui que eles estavam desesperados. Nós vemos aqui a necessidade de uma oração de desespero. Existem momentos que a situação é tão ruim, tão ruim, tão ruim, a noite é tão escura, o sofrimento é tão forte, que oramos no sentido de pedir que amanheça logo, senão vamos morrer.
A gente fala, me dá um sinal, Senhor. E a resposta vem. Às vezes a resposta demora. Lá em Jerusalém, Paulo estava na prisão e só depois, quando ele estava dormindo, que Deus se manifestou para com ele. Às vezes a gente tem que dormir, orar, aguardar a resposta de Deus. Vejam, nessa situação, eram poucos escolhidos de Deus naquele barco. Mas eles estão orando. Por quê? Porque quando você tem alguém de Deus no barco, as pessoas passam a orar na tempestade, eles passam a ter uma referência. Eles percebem que tem alguém com propósito de Deus no barco. Isso acontece nas nossas famílias. Na hora H, nós somos procurados para orar, para trazer a graça de Deus para aquela situação. A crise é uma grande oportunidade para pregarmos o Evangelho, para servirmos a Deus. Às vezes, nosso papel é entrar no barco, declarar que servimos a Deus, que confiamos em Deus e que estamos na paz de Deus. Isto nos diferencia e nos coloca na prateleira das ferramentas de Deus. Quem quer ser ferramenta de Deus aqui? Agora, nós temos que fazer por onde? Nós temos que honrar essa condição. O pecado nos afasta dessa condição. Então, a nossa fé, o nosso crer, a nossa vontade de servir é uma ferramenta também de santificação nossa. E quando você percebe que você está saindo dos prumos, você se lembre que isso vai te desonrar. Isso vai fazer com que você não seja digno de ser uma ferramenta do Senhor. E não há nada mais prazeroso do que ser servo de Deus, de ser colaborador da obra de Deus. Amém? Estou falando para mim, tá, gente? Para vocês. Nós devemos estar disponíveis para que as pessoas se lembrem da gente nos momentos de crise, na tempestade. Sejamos vistos como um canal de Deus, uma pessoa que Deus coloca à disposição do aflito. Que sejamos esse alguém que vai apoiar, que vai dar uma palavra de esperança, que vai interceder pelo necessitado, que vai agir. Isso que nós queremos. Amém? Temos a terceira âncora, a âncora da certeza. No versículo 25 e 26 está escrito: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo não tinha nenhuma dúvida, ele tinha certeza de que eles seriam salvos. As vidas, todas as vidas. Eu fico pensando aqui, mas por que ele colocou o número 276 lá, né? É porque provavelmente em algum texto alguém contou o número de pessoas que estavam no barco e depois foi lá contar quantos foram salvos, para ver se a palavra tinha se cumprido. Sempre tem esse tipo de situação, né? E a palavra se cumpriu. Deus traçou um destino para nossas vidas. Nós temos que estar certos sempre disso. E essa certeza nossa, essa esperança nossa, eu queria focar aqui os motivos de nós, de fato, termos essa certeza. A primeira razão, a nossa esperança se confirma nas Escrituras. Vocês já viram algum versículo, alguma passagem que diz que não há esperança para vocês? Pelo contrário, nós vemos lá em João 6,37.
o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, em qualquer situação que nós estivermos, nós vamos estar salvos. Nós seremos salvos. Deus está no controle. Glória a Deus. Segundo, os fatos confirmam essa certeza nossa. Há muitos de nós que éramos pecadores e agora estamos na paz. Se nós fomos entregues a Jesus, por que Ele não faria isso com uma pessoa que está em pecado? Nós fomos pecadores. Nós não estamos mais no pecado. Terceiro, não ter certeza seria um insulto muito grande para com nosso Pai. O nosso Pai sempre recebe o filho pródigo. Ele recebe o filho pródigo que volta para Ele. Nós podemos falar que Ele não pode nos salvar? A gente falar que Deus não pode nos salvar significa que a gente está negando a onipotência de Deus. Que a gente não está confiando na misericórdia de Deus. Deus vai nos salvar, em qualquer situação. Quarto motivo para a gente ter essa certeza. Jesus é o nosso Salvador. O seu sangue nos purifica. Todos os nossos pecados foram pagos no sacrifício de Jesus. Todos os nossos pecados foram pagos no sacrifício de Jesus. E quinto motivo, o Espírito Santo age por nós, pois não há nada que o Espírito Santo não possa mover do nosso caminho. Ele converte pedra em cera. Ele pode nos transformar numa situação que a gente não acredita que a gente vai sair dela. Se nós não temos certeza, se nós não acreditamos, o Espírito Santo pode acrescentar a nossa fé. E aí a gente vai ter a certeza. Vamos ter a certeza da esperança. Qual é a nossa esperança? O reino de Deus para nós. Amém? Versículo 30, Atos 27. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. O que está acontecendo aqui? Bom, vemos que eles começaram a ouvir Paulo e agir segundo os seus conselhos. E Paulo tem consciência de que Deus utiliza, inclusive os ímpios, nos seus propósitos. Era necessário que aqueles marinheiros ficassem juntos para que se cumprisse a promessa, para que todos fossem salvos. Provavelmente, se aqueles marinheiros saíssem naqueles barquinhos, eles provavelmente morreriam. E a promessa não seria cumprida. Paulo sabe que Deus é fiel, que a promessa seria cumprida e que deveriam ficar todos juntos. Já estamos nos aproximando do final. Vamos ler os versículos 33 a 39. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo.
Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. A promessa tinha se cumprido. Eles estão salvos. O que nós vemos nesse trecho? Paulo agora está dando toda a orientação e os conselhos, e as pessoas estão escutando. Eles perceberam que aquilo era a palavra de Deus. E nesse texto aparece a quarta âncora da nossa travessia, que é a âncora da adoração. Lá, retomando versículos 33 a 35. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Mais uma vez, o ambiente aqui é de vários dias à deriva. Não havia saída. E neste contexto, o que Paulo faz? Ele pega um pedaço de pão e o parte. E declara a sua adoração a Deus. Promove o quê? Uma ação de graças. Qual é a mensagem desse texto? Adore a Deus nas crises. Puxa, mas vou adorar a Deus na tempestade? Vai. Mas você não vai adorar pela tempestade, pelo perigo, mas por entender que só Deus salva. Por entender que Ele continua no controle. Por entender que Deus está na sua vida, na hora de tempestade. Então, você já adora antes do cumprimento da libertação, com alegria, porque Deus percebe o que está nos nossos corações. Se de fato a nossa mente, o nosso coração está transformado, Deus vai perceber que sim, nós estamos vivenciando o reino de Deus e nós somos nova criatura, né? E que aquela adoração é verdadeira. Amém? E esse é o propósito de Paulo. Mudar as nossas mentes, os nossos corações, conforme Jesus orientou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Versículos 40 a 44. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião, que queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Glória a Deus. Espiritualizando o texto um pouco mais, nós que temos a palavra do Senhor, provavelmente a gente vai chegar no reino de Deus. Não vamos precisar de tábuas. Glória a Deus. Bom, nesse texto, o que nós vimos também?
que os soldados falam que vão matar todos os presos. Porém, o centurião impediu, deu ordens de forma a proteger a quem? A Paulo. No fundo, ele estava protegendo a Paulo. Garantir que Paulo não fosse morto. Providência de Deus, providência do Senhor para seus escolhidos. A providência do Senhor ocorre quando estamos vivendo o propósito de Deus. Deus protege quem vive segundo os seus propósitos. A obra vai ser completada. E o texto áureo do capítulo é o versículo 24, que se cumpriu. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Deus é fiel. Estamos navegando com Deus. Glória a Deus. Amém. Na aula anterior eu fui perguntado sobre uma pessoa que estava nesse barco, Aristarco. E eu fiz uma resposta técnica, porque a minha aula anterior era técnica. Agora, nesse espírito de entendermos o que estava, como Paulo quer mudar o nosso coração e nossa mente, eu falei que Aristarco acompanhou Paulo na terceira viagem. E quem escreveu o texto não foi Paulo, foi Lucas. E se ele escreveu aquilo, é porque Deus queria que aquela pessoa que fez a pergunta fizesse essa pergunta. E aí eu me aprofundei, claro, no texto e tentei entender o contexto. E Aristarco, ele tinha acompanhado Paulo na terceira viagem. Aristarco estava junto com Paulo quando ele estava descendo a Jerusalém, trazendo todas as ofertas. Lembrando que naquela época houve uma grande fome e os judeus foram expulsos de Roma e era necessário agir para suprir as necessidades dos judeus. É o que o Paulo fazia. O Paulo se preocupava com a comunidade. E Aristarco estava nesse contexto. E Aristarco estava também nessa viagem. Eu imagino, e aí eu vou... primeira coisa, Paulo era muito cuidadoso. Ele não ia transportar aquela quantidade de dinheiro sem companhia de pessoas de confiança. Aristarco estava com ele. Eu acredito que o valor era grande, ao ponto do governador Félix estar interessado naquele valor. E Aristarco fazia parte dessa construção do reino de Deus na terra. Então, essa seria a resposta dessa semana, a parte 2, para a pergunta que me foi feita na semana anterior. Eu queria saber se tem mais perguntas. Eu só não vou ter a aula seguinte para apoiar a resposta, mas a gente tenta responder. Amém? Oh, tem lá também. Graça e paz, irmão. Graça e paz. Você pode repetir para mim as 4 âncoras? Eu me perdi. Tá. Fé, né? Fé, adoração, oração e certeza. Fé, adoração. Fé, não, calma. Eu também vou consultar os universitários aqui. Fé, oração. Estou na quarta. A âncora da certeza. Tá? A âncora da certeza.
A certeza na esperança. Ok? A paz do Senhor para a igreja. Meu nome é Marilda e, assim, não sei se é pertinente nesse momento, mas até o pastor aqui, nosso querido pastor, já explicou, mas eu vou aproveitar e vou perguntar uma coisa que tem muito no meu coração. O que significa exatamente recalcitrar os agrilhões? Eu não sei, gostaria de saber. Muito obrigada. O pastor explicou tão bem da vez anterior que eu vou deixar que ele responda. Irmãos, alguns estudiosos da vida de Paulo falam que mesmo antes dele se converter, Deus já começava a trabalhar sobre a vida dele. E que em algum ponto, alguns falam que foi um pouco antes, outros durante esse processo em que ele começa a ser preparado para o ministério. E em algum momento desses, e a gente não tem objetivamente como dizer se foi um pouco antes ou um pouco depois, F.F. Bruce, que é um grande estudioso do Novo Testamento, no seu livro Paulo, Apóstolo da Graça, fala que foi um período anterior à conversão. Deus já vinha falando ao coração dele algumas coisas, e Paulo, ele tentava se desvencilhar desse chamado de Cristo, e ele fazia coisas que eram contra a vontade de Cristo, e já sabendo dessas coisas, ele fazia de forma consciente, e ele lutava para não seguir no caminho que Cristo preparou para a vida dele. E aí o próprio Jesus vai dizer para ele: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A palavra recalcitrar no grego é a ideia de coice, um coice que um animal dá. E o aguilhão era uma vara de madeira com uma ponta de metal. Então, quando o pecuarista lá do primeiro século tinha que lidar com esses animais, ele cutucava esses animais com força para que eles obedecessem aquilo que precisava ser feito. E era justamente isso que Deus estava fazendo com Paulo. Você está tentando se desvencilhar e eu vou ter que te cutucar. E vai doer, e vai machucar. E mesmo que você me dê um coice, eu vou continuar fazendo isso, porque eu tenho um propósito para você e você vai cumprir esse propósito. Então, recalcitrar contra os aguilhões é quando alguém enfia essa haste de madeira com ponta de ferro no boi, e o boi literalmente dá um coice. Então era isso que foi uma figura de linguagem, como é que eu esqueci a palavra que a gente chama, mas da cultura judaica em relação à pecuária, para dizer que Paulo estava lutando contra a vontade de Deus. Deu para compreender? Eu vou complementar fazendo uma figura. Eu era venezuelano, agora sou brasileiro, tá? E quando eu era venezuelano, eu tinha influência espanhola. Então, desde criança, eu visitava corrida de touros. E a primeira coisa que acontece quando o touro entra, saem dois cavalos, e com essas varas para irritar, manter o controle do touro, né? Então ele sangra, é desse tamanho a ponta, né? Que entra na pele do touro. E o que o touro faz? Ele começa a bater nos cavalos. Só que os cavalos, ele tem uma proteção de metal para aguentar os coices. Então, essa figura que provavelmente mostra o comportamento de Paulo. Glória a Deus. Está aí atrás, ó, Pacheco. Aí, ó. Então, quando você tem uma junta de bois e você quer arar a terra, no caso, a pessoa usava essa vara. Então, normalmente era uma mão segurando no arado e a outra com a vara, ó, né? Então, se você tem agido como touro para evitar aquilo que Deus quer para a sua vida, aceita que dói menos. É melhor do que recalcitrar contra os aguilhões, né? Imagina a dor que deve ser. Deve ser uma coisa gostosa demais, né, irmãos? Deve doer bem pouquinho. Então, é melhor você aceitar o seu chamado, é melhor você se submeter à vontade de Deus,
parar de recalcitrar contra os aguilhões, fazer a vontade dele, ainda que essa vontade venha a te trazer algum desconforto, porque o evangelho a gente tem que renunciar e às vezes a gente passa por desconfortos, vai doer menos do que os aguilhões na costela, né? Alguém mais? Paz do Senhor, professor Pacheco. Aqui no versículo 9, fala sobre o jejum, né? Pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. Aí no versículo 21, ele diz, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, bom, aí o versículo 33 também diz, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Esses 3 textos, ele fala sobre o jejum, mas aqui o versículo 33 fala sobre 14 dias sem comer. Por que razão? Assim, eu não consegui entender bem sobre essa questão do jejum, principalmente o versículo 33, que fala desses 14 dias sem comer. Isso tratava-se de um jejum determinado por Paulo, a pedido de Paulo, porque esses homens, uma grande parte deles não eram cristãos. Por que razão eles estariam sem comer durante esse período todo? Quem não comia eram os marinheiros. Eu mostrei na aula anterior os barcos daquela época. E eles tinham um cisne branco, normalmente. Eles eram adoradores de Ísis, deus pagão. E no costume pagão existia o jejum. Então, esse jejum que está sendo praticado pelos marinheiros não é o nosso jejum. E eles tinham a crença de que em situações de perigo, o jejum é um clamor para os deuses deles. Tá? O único momento que sim, o nosso refere a nossa crença é o partir do pão. De Paulo, ele manda alimentar, mas ao mesmo tempo ele aproveita e faz uma ação de graça. Então é isso que explica esses 3 textos. Amém? Complementando aí o que o Pacheco falou, concordando com tudo que ele disse, especialmente o versículo 9. O versículo 9 vai ser usado como uma referência de tempo, tá? Dia do jejum é o dia da expiação que ele está falando aqui, aquele dia do Yom Kippur. E aí ele dá uma referência de tempo. Se não me falha a memória, é o período de outubro, novembro. E os especialistas, né, os comentaristas, fazendo o cálculo dessa época, dizem que essa data do Yom Kippur caiu um pouco mais para frente. Então pegou um período dentro de inverno, que era uma época de muita tribulação nesse mar. Tem alguém que serviu aqui na Marinha, que está aqui hoje na manhã? Não, né? O pessoal da Marinha fala que quando começa esse vento e esse mar desse jeito, ninguém come, ninguém dá conta de comer. Nem os marinheiros que estão acostumados a estar 6 meses em alto mar. Todo mundo se deita, todo mundo vai para suas camas, a escotilha dos navios são fechadas. Fica tudo lacrado, né, lá dentro, então eles não têm perigo de entrar água no navio e afundar, mas ninguém consegue comer. O pessoal fica quieto sem comer. Agora imagina, num lugar onde o mar é desse jeito agitado, não tem como comer.
Mas o jejum do mar já é o jejum do... forçado. É, forçado. Não tem como você comer. É. Mesmo mais experiente marinheiro, quando está numa situação dessa, depois você pode perguntar para os irmãos aqui que servem a marinha, quando o mar está muito agitado, mas está tão agitado. Tem um filme, acho que chama Mar em Fúria, acho que é Mar em Fúria. Aí mostra uma onda bem grande, o barco lá em cima na onda. Daqui a pouco ele desce de uma vez que nem uma montanha-russa, vai lá embaixo. Imagina, irmão, você acabou de comer, saiu do porto, comeu um caldo de cana com pastel e entra no mar desse jeito. Pensa a beleza que vai ser. Que já é bem leve, né? Caldo de cana com pastel, uma feijoada, uma coisa assim. E você pega um mar em fúria desse jeito. Então, boa parte dos comentaristas fala acerca disso por causa de... Você não tem condições de comer no meio do mar bravio. Não dá para comer, não dá para ficar quieto, você tem que arrumar um canto, um local para ficar fechado. E se você comer, já sabe o resultado, né? Já sabe o resultado. Então, ele vai usar no versículo 9 um ponto de partida onde você vai ter a ideia de quando aconteceu esse fato, por volta de outubro. É setembro, outubro e novembro, nessa faixa aí. E acerca deles terem ficado sem comer, é justamente por isso. Não tem como comer dentro do mar bravio, não dá para você se alimentar. Paulo vai pedir para eles recobrarem as forças, porque imagina, você sem condições de comer 14 dias com o mar revolto, você vai precisar se alimentar, e eles tiveram que depois nadar, né? Depois do naufrágio, eles tiveram que nadar até a beira a praia, inclusive alguns foram, né? Como o texto diz, em cima de pedaços de madeira, porque tinha aqueles que não sabiam nadar, e destroços do próprio barco, para poder chegar até a praia. E para isso você precisa de força. Imagina você sem comer 14 dias, tendo que bater os pezinhos na praia, não se sabe a distância que eles estavam, você tem que chegar até a praia nadando, né? Tranquilo até aí? Alguma outra pergunta? Não? Pacheco, muito obrigado por sua aula, que Deus continue te usando com poder, com graça, com autoridade. Obrigado por ter continuado durante esse período aí, que eu sei que não foi fácil para você, né? Pensa nos 5 anos difícil, né? Difícil, mas eu tenho certeza que Deus, com a graça dele, te ensinou muita coisa, te ensinou especialmente a depositar confiança totalmente nele. Que Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus, viu? Pastor Ailton.